Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender a planificar uma redução retângulo para retângulo. Vejam, em atividade anterior nós planificamos o tronco de cone. O tronco de cone também é uma redução, né? Ele tem uma abertura maior, que é a base do tronco de cone, e uma abertura menor, e essa superfície cônica, né? Por isso muitas vezes ele é chamado só de cone mesmo, e não de tronco de cone. Mas é uma redução, né? Então ele tem um diâmetro maior, um diâmetro menor e uma altura. Então a gente está reduzindo a seção transversal dessa tubulação ou dessa conexão entre duas tubulações, né? Nós podemos imaginar aqui uma tubulação de saída e aqui uma tubulação de entrada, ou vice-versa, com diâmetros diferentes, né? Tubulações cilíndricas. Então, por isso que esse tipo de produto de chapa metálica é conhecido como redução. Reduz a seção transversal de uma tubulação. Mas nós não vamos tratar dele, nós vamos tratar dessa outra redução. Bom, se essa é uma redução cônica, essa é uma redução que parece um tronco de pirâmide, né? Ela é conhecida como redução de retângulo para retângulo. Tá? Então, nós vamos aprender a planificar a redução retângulo para retângulo. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de uma folha A4 branca. Vamos escrever aqui em caligrafia técnica redução retângulo para retângulo, nome e coloquem a data no formato 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês, 2 dígitos para o ano. E aí vamos escrever aqui, sem ocupar muito espaço na folha, vamos escrever as medidas da nossa redução. Então a gente quer uma redução de aqui a medida da abertura maior, né, o retângulo maior, 80 por 50, 80 de largura, 50 de profundidade, para um outro retângulo, que vai ser a abertura menor, de 20 por 20. Então é um quadrado, né? Então às vezes o pessoal chama essa redução de redução retângulo para quadrado. Mas todo quadrado é um retângulo. Então o nome genérico é o que a gente deve aprender. Retângulo para retângulo. E a altura da redução vai ser de 40 milímetros, certo? Pois muito bem. Agora vocês escrevam esses dados, virem a folha, e aí nós vamos fazer uma linha reta, mais ou menos paralela à borda da folha. Tá? Ela não vai ocupar toda a largura da folha, mas quase toda, certo? Uma linha comprida aqui. No segundo passo, nós vamos marcar aqui próximo à extremidade, não precisa ser na extremidade, mas próximo. E aí nós marcamos a medida da largura aqui do retângulo que corresponde à abertura inferior, né? Abertura menor. Então vou fazer aqui, marquei o 0 e o 80 milímetros, ok? Essa parte aqui nós vamos usar para um gabarito. Vejam, o resultado do nosso trabalho vai ser esse aqui. Nós vamos desenhar a vista superior da redução e ao lado nós vamos ter uma espécie de gabarito da verdadeira grandeza. O que é a verdadeira grandeza aqui nesse caso, gente? Vejam, a distância que eu tenho aqui, entre este vértice do retângulo e este aqui, olhando de cima na vista superior, ela corresponde à verdadeira grandeza, quer dizer, ao tamanho real do produto, 80 milímetros, certo? Porém, vejam que esta aresta aqui, esta aresta, tá?
A verdadeira grandeza dela, ó, tá aqui, ó, tá dando ali pouco mais de 50 milímetros. O tamanho real dela na peça, dessa aresta. Mas quando eu olho ela de cima, olha lá, ó, tô olhando ela aqui de cima, ela fica encurtada. Ela vai ficar com bem menos de 50 milímetros, olha lá, ó, tá dando 30 e poucos. Então eu preciso, para traçar a planificação, eu preciso das verdadeiras grandezas. Então essa verdadeira grandeza aqui está na vista superior, mas a verdadeira grandeza dessa aresta não está na vista superior, logo eu preciso de um gabarito em que eu vou ter aqui, ó, no eixo Y, digamos assim, ó, eu vou ter a altura marcada aqui 40, e no eixo X desse gabarito eu vou marcar as distâncias que são lidas na vista superior. E aí a verdadeira grandeza vai ser dada por essas retas aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Então nós vamos fazer primeiro a vista superior, depois o gabarito e aí finalmente a planificação. Então nós começamos aqui marcando os 80 milímetros. Tá? E aí nós temos que fazer agora uma perpendicular aqui. Vocês já sabem como levantar uma perpendicular, né? Levantem duas perpendiculares, uma em cada extremidade. Levantadas as duas perpendiculares usando o compasso, agora a gente mede aqui, ó, 50, que é a medida da profundidade do retângulo. E eu posso agora aplicar essa medida aqui do outro lado. E traço o quarto lado aqui do retângulo, tá? E aí eu tenho que fazer aqui a medida de dentro, né? Então, façam agora o quadrado de dentro usando aqui as medidas. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, 80, né? Menos 20, a abertura é 20 por 20, então 80 menos 20 dá 60, eu vou ter então 30 de cada lado. Eu vou marcar aqui embaixo e vou aplicar as mesmas medidas em cima. Na verdade, basta eu fazer uma medida. Ó, abrir aqui o compasso com essa medida. Olha lá, ficou certinho. Vou aplicar aqui também. Então vocês podem fazer depois a mesma coisa, faz fraquinho aqui, né? Vocês podem fazer a mesma coisa para a outra medida de 20 milímetros aqui. Então agora eu só vou dar uma reforçada. Mas cuidado nesse reforçar para a gente não perder a precisão dos pontos, tá? O ideal é vocês já fazerem forte. Aliás, é vocês já traçarem as linhas principais aqui fortes e só reforçar o que precisa. Eu estou reforçando um pouquinho mais por conta do vídeo, né? Para sair mais claro aí na imagem. Ok? Bom, agora o
o que a gente vai fazer? Para a vista superior, está faltando agora desenhar essas 4 arestas, né? Então, nós vamos fazê-las aqui, ó. Ok? E nós vamos chamar essas arestas aqui, ó, de A. Tá? Todas elas têm a mesma medida, né? Vou chamá-las aqui de A. E agora vou dar nome a esses pontos aqui, ó. Vamos chamar esse aqui de ponto 1, este de ponto 2, este aqui de ponto 3. E vocês viram que a emenda, né, está aqui na lateral oposta aqui da redução. Então, ó, desse lado aqui vai ficar a emenda, né? Nós vamos planificar a chapa e depois de dobrada vai emendar esse lado aqui com esse, vai produzir esta emenda aqui. Então, nós vamos pegar o ponto médio deste segmento aqui, ó, fazendo a mediatriz, e vamos marcar o ponto 4. Então faça a mediatriz aí. Olha lá, feita a mediatriz deste segmento, obtive o seu ponto médio, vou denominá-lo de ponto 4. Então aqui nós marcamos os pontos que são de interesse da gente no retângulo maior. Agora vamos fazer o mesmo no retângulo menor. Tá? Vamos chamar este ponto aqui, ó, de ponto 1'. Este aqui de 2'. Se esse é o 2, esse aqui vai ser o 2'. Se esse aqui é o 3, o correspondente dele no retângulo interno, 3'. E esse aqui, ó, a metade do retângulo interno, o ponto médio do retângulo interno, 4'. Tá? Temos todos os pontos que são do nosso interesse. Agora levantem uma perpendicular a esta linha de base, aqui, dá um espaço entre a vista superior e o gabarito, e marquem a altura de 40 milímetros aí nesta linha. Não deixa uma linha grossa ali, um tracinho grosso, tem que deixar um tracinho fino. Tá, aqui eu já fiz errado, deixei muito grosso, eu tive que apagar, já vai ficar ruim, já vai ficar impreciso. Tá? Então deixa lá, ó. E marca aqui H de altura ou 40 milímetros, tanto faz o que vai escrever aí, tá? Então, altura H, né? Muito bem, gente. Agora nós vamos começar a traçar as verdadeiras grandezas, tá? A primeira verdadeira grandeza que a gente vai traçar é justamente o comprimento dessa aresta aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem que transferir daqui para cá. Mas a gente faz isso, né? O caldeireiro faz isso com o compasso, não com a régua. Então, olha lá, ó, ele vai marcar lá, ó, do ponto 1' até o ponto 1. Assegura que o arco vai passar exatamente em cima do ponto 1 e transfere esta medida para cá. E aí marca aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser o ponto referente à medida A, que é este comprimento aqui, tá? E a verdadeira grandeza de A, ou seja, esta aresta aqui, ó, que une o ponto 1 ao ponto 1', ela vai ser equivalente ao comprimento desta reta aqui. Vejam que vocês nem precisam traçar esta reta. A gente vai traçar para dar um melhor
aspecto aqui ao desenho, né? E ficar mais claro o que nós vamos medir depois. Então a gente vai unir, ó, o ponto A, que corresponde a esta medida aqui, né? O A aqui no eixo X, ó, corresponde a esta medida, e vamos unir esse ponto A ao ponto H, que dista 40 milímetros da origem desse sistema aqui de coordenadas X, Y, né? Ou melhor, aqui X, aqui Y. E vamos fazer isso agora para outras linhas que são do nosso interesse, tá? Que outras linhas que são do nosso interesse? Esta linha aqui, por exemplo, 1, 2 linha, tá? Então nós vamos traçar aqui, ó, do 1 ao 2 linha. Vou fazer aqui fraquinho. Não precisaríamos nem traçar a linha. A gente vai simplesmente pegar aqui, ó, ponto 1, vou abrir o compasso até o ponto 2 linha, passou bem em cima do 2 linha, ótimo, tá? E vou transferir esta medida para cá. Cuidado para colocar ali o ponta seca do compasso exatamente no ponto que eu usei anteriormente e traço aqui, ó, a medida 1, 2 linha, certo? 1 traço 2 linha, de 1 a 2 linha, ok? E eu posso juntar de novo lá, ó, este ponto com H de altura. Tá? Então, esta medida aqui vai ser a verdadeira grandeza desta distância aqui, ó, de 1 a 2 linha. Mas por que a gente precisa disso? Para vocês entenderem, eu vou antecipar aqui, antes de terminar o gabarito, eu vou começar a fazer a planificação. Então vejam que, se aqui eu tenho, ó, a vista superior da redução, aqui, ó, eu tenho a vista frontal, né, a elevação, ó, ou algo parecido, né, com a elevação. Mas não é a vista frontal. Não é exatamente igual à vista frontal. Por quê? Porque na vista frontal, essa distância aqui, ó, é 40, né, que equivale à altura. Mas vejam que há uma inclinação aqui, ó. Então essa distância aqui não vai ser 40, vai ser mais do que 40. 40 vai estar aqui na altura, certo? Aqui é mais do que 40, é a hipotenusa aqui do triângulo. Tá? Então não é a vista frontal, embora seja parecido. Então o que eu vou fazer aqui? O que eu sei em verdadeira grandeza, né, deste desenho aqui? Eu tenho a distância entre 1 e 2, que é 80, a distância entre 1 linha e 2 linha, que é 20. Tá? Então olha só, nós vamos fazer aqui, ó, até vou apagar aqui o traço da mediatriz, para não atrapalhar, e vou então fazer uma linha base, uma nova linha base, horizontal, tá? E vou mais ou menos aqui no meio dessa linha, vou marcar os 80 milímetros. Por que eu vou usar o meio da linha? Porque depois, ó, vai abrir para os dois lados a planificação, tá? Então, para aproveitar melhor o papel aqui, ó, vou marcar o ponto 2 e o ponto 1. Vou até colocar aqui, ó, ponto 1, ponto 2. Ok? Então vejam que eu não posso agora colocar aqui, ó, e fazer uma altura de 40, né? Porque eu vou estar em verdadeira grandeza. A superfície é inclinada, a face da redução é inclinada. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que achar a localização desse ponto 1 linha
e desse ponto 2 linha. A distância entre 1 linha, entre 1 e 1 linha, eu sei que é A. E de A eu já tenho aqui a verdadeira grandeza. Essa é a mesma distância de 2 a 2 linha. Então, olha só, eu vou pegar aqui ó, a verdadeira grandeza de A no gabarito. Ó, não pegou bem H. Agora sim. E vou aplicar aqui, ó, centro em 1 na planificação. E faço aqui um arco. Centro e 2. E faço aqui outro arco. Tá? Vejam que é importante a gente já fazer para os dois lados, porque a planificação é simétrica, né? Tudo bem, gente. Eu sei que o ponto 1' vai estar em algum lugar aqui desse arco e o ponto 2' vai estar em algum lugar aqui deste arco. Mas onde? Na geometria, no desenho, a localização de um ponto é a interseção entre duas linhas, sejam retas, sejam curvas. Então, olha lá, o ponto 2', eu sei que ele está na interseção da reta A com a linha que começa em 1 e termina em 2'. Então, ó, eu abri aqui um arco A, que é a distância entre 2 e 2', e agora eu vou pegar aqui a verdadeira grandeza ó, do ponto 1 ao ponto 2'. Agora eu tenho que fazer o arco aqui passar exatamente em cima do H. E aí, galera, olha aqui, ó, a distância entre 1 e 2', vai dar aqui. E a distância entre 2 e 1' é igual a 1 e 2', porque a peça é simétrica, né? A redução é concêntrica. O centro dos dois retângulos está no mesmo ponto. Então, por isso que a peça é simétrica. Então, ó, eu trago aqui para 2 e marco lá. Então, aqui é o ponto 2', e aqui é o ponto 1'. E agora basta eu unir os pontos. Ó. Eu vou traçar a linha entre 1 e 1'. A reta entre 1 e 1'. E agora vou traçar a reta entre 2 e 2'. Esta linha aqui agora ó, em verdadeira grandeza. E agora, entre 2' e 1' eu tenho aqui, ó, e tem que bater lá com os 20 milímetros, né? Pode ver que pela nossa imprecisão aqui, ó, não deu bem os 20 milímetros. Tá? Então, houve alguma imprecisão aqui no nosso uso do compasso. Ficou com um pouquinho menos, isso aqui já vai dar alguma diferença. Eu posso até tentar fazer uma correção aqui meio no manual, mas eu não vou fazer isso, eu vou simplesmente traçar a linha. Tá? Bom, gente, eu fiz agora, ó, eu fiz a planificação desta face aqui ó, da redução. Agora eu tenho que fazer desta e desta aqui, né? Nessa região do papel. Então vamos lá, o que a gente precisa saber agora? Tá? Eu preciso eu preciso achar agora ó, o ponto 3' e o ponto 3. Tá? São esses os dois pontos que eu preciso. Então, ó, como é que eu acho o 3'?
eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, a distância entre 2 e 3 linhas na vista superior e marcar aqui no nosso gabarito. Então eu marquei agora aqui, ó, 2 a 3 linhas, distância entre 2 e 3 linhas. Tá? Só que para eu achar o ponto 3 linhas, que vai estar em algum lugar por aqui, ó, eu preciso de uma outra medida, de uma outra distância. Eu já sei a distância entre 2 e 3 linhas. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui no compasso, vou abrir o compasso com a verdadeira grandeza de 2 a 3 linhas no gabarito, vou colocar o centro aqui em 2 linhas, ou melhor, vou colocar o centro aqui, né, em 2, tá? E vou fazer aqui um arco. Já faço a mesma coisa do outro lado, porque sendo a redução concêntrica, ela é simétrica. Só que agora eu preciso de uma outra medida, que eu tenho aqui em verdadeira grandeza já, ó, 2 linhas a 3 linhas. Não preciso passar para o gabarito, porque estando na vista superior aqui, ó, ela já está em verdadeira grandeza, né? Está em verdadeira grandeza. Então eu vou aqui pegar a medida, que na verdade é 20, né? Mas eu vou pegar aqui a medida, porque o caldeireiro vai usar lá o compasso. Vou colocar o centro em 2 linhas, exatamente como eu fiz aqui, ó. E na interseção com o outro arco, eu vou achar 3 linhas. Faço a mesma coisa para o outro lado. Então aqui, ó, eu tenho o ponto 3 linhas e aqui o ponto, eu vou chamar de 3 linhas também, mas é o 3 linhas do outro lado, que seria este aqui no caso. Tá? Então agora eu posso unir aqui, ó, ponto 2 com o ponto 3, o ponto 2 linha com o ponto 3 linha dos dois lados. Agora me falta o 3. Então, vejam, como eu já tenho 3 linhas, eu sei que o 3 ele está no final da distância A. A distância A gente já tem aqui, ó. Então eu coloco lá em 3. E faço um arco. Faço já para o outro lado. Coloco lá em 3 linhas de novo. Eu falei 3, mas é 3 linhas, né? E faço aqui um outro arco. E agora, ó, eu acho lá o 3 se eu souber a distância entre 2 e 3. A distância entre 2 e 3 já está em verdadeira grandeza na vista superior. Então, olha lá, ó. Vou abrir, vou colocar aqui em 2, centro em 2, que nem aqui, ó. Centro em 2 eu vou achar 3, né? Então, ó, centro em 2, acho 3 no cruzamento com o arco referente à abertura A. Então faço a mesma coisa aqui agora do outro lado. Escorregou aqui o compasso.
Faço de novo, marquei. Então, aqui eu achei o ponto 3. Então, agora basta unir os dois pontos. Ok? Unir 2 com 3. Posso unir agora 2 com 3 linhas. Aliás, 3 com 3 linhas. Dos dois lados. E agora, gente, falta... Ó, a gente já fez este lado, ou esta face. Fizemos esta e esta. Falta agora esta face aqui. Ela pode ficar metade para cada lado se eu quero que a emenda fique aqui no meio, certo? Então, ó, para fazer isso, agora os pontos que nos interessam são o 4 e o 4'. Então agora tentem fazer sozinhos, vocês vão ter que achar o ponto 4' mais ou menos aqui, ó, e o ponto 4 mais ou menos aqui, certo? Tentem achar sozinhos. Se não conseguirem, vocês olham o outro vídeo que está aí disponível para vocês. Mas procurem usar a mesma lógica, tá? Vocês vão precisar de mais um ponto aqui, ó, ou de mais 2 pontos aqui, ó, tá? Para pegar a verdadeira grandeza, tá? Vocês vão precisar do 4, 4' e do 3, 4'. Com essas duas retas em verdadeira grandeza, vocês acham o ponto 4' e depois acham o ponto 4, pegando aqui a distância entre 3 e 4 na vista superior. Então, vocês vão completar aqui, ó. E aí depois vocês podem deixar aqui uma espécie de uma abinha para facilitar a colagem, se for com cola. Se for colar com fita, até nem precisa a abinha, faz o recorte e monta a redução. E aquela velha história, né? Antes de recortar, bate a foto da planificação, escreve o nome aqui, recorta, cola e bate outra foto.